Lá na segunda geração que eu andava no Grêmio, aí falaram que eu ia me lembrar. Quando eu ia andando, aí alguém assobiou, entendeu? Aí eu olhei, parece que tinha 2 homens e um rapaz. E parece que os 2 homens e o rapaz foi contratado para me encontrar e me matar, tá entendendo? Só que aí, se o rapaz tinha 16 anos, eu já era mais velho um pouco do que ele, né? Bom, se a gente saímos naquela direção lá para trás do Grêmio, sei lá, mas aí se ele tinha uma parada, alguma coisa, eu não sei se a gente fumamos junto, mas a gente pulamos assim. Era um terreno assim, bem que não tinha iluminação, porra nenhuma, só era mato assim e uma construção pela metade que também tinha mato. E ele pulou pra lá e eu pulei também, tá entendendo? Era assim pela metade, assim pelo meio, né? Bom, senti picamos lá e sei lá. Mas eu só sei dizer que eu fui pra um lado, ele foi pra outro. Foi, parece que quando ele encontrou a Natasha. Ele encontrou a Natasha e transou com a Natasha. Ele transou com a Natasha pra ele não ser morto. Ele transou com a Natasha, com quem tava lá com a Natasha, pra não matar ele. Ele transou com a Natasha e ainda teve que ir junto com a Natasha, não sei quem mais. Ou pular o muro da casa de alguém pra fazer um assalto e fazer alguma coisa lá dentro. Então, envolveram ele e o Frank, tá entendendo? E quando vai na Raimundo Cantuária pra lá, muito antes de chegar no Grêmio, que tem um posto de gasolina assim, o posto de gasolina assim, bem aqui tem uma rua que vai pra cá assim, ó, que a esposa do seu Onofre, a dona Luísa, alugou até uma casa, né? Só que bem aqui assim, ó, é o posto de gasolina e aqui pra frente aqui é um bar, é uma esquina com bar, que bem do lado era apartamento, que quando o pai do Matheus veio do garimpo, alugou lá, pagava com o bico que ele fazia, até ele conseguiu trabalho no condomínio, o pai trabalhar no condomínio. E parece que já tinha gente seguindo ele por causa de quem tinha feito acordo com ele para usar a identidade Silco, o Silson Antônio Ricardo, mas só que nunca deu certo porque o Silson Antônio Ricardo nunca foram ricos que nem eu, e o pai do Matheus também. E parece que já tem envolvimento mesmo da Irone com o Domingo, da Zadina com o Zadina, com humanas e humanos, tá entendendo? Até porque eu acho que quebraram os apartamentos lá pra ninguém, se as autoridades investigassem, não iam descobrir. Que quando o pai do Matheus saía pra trabalhar, já tinha copiado chave, porque é isso que fazem quando as pessoas alugam apartamento, às vezes pega a cópia da chave dos apartamentos, da casa, assim, até os donos do apartamento da casa saber e entram lá, quando a gente não tá. Entendeu? E aí, um homem que trabalhava naquele posto de gasolina, parece que até mataram para não ser testemunha, que me viram com um rapaz, que no qual quando a gente pulamos a metade da casa de volta, que era no meio do mato, quando a gente pulamos de volta, aí caiu até o lado do meu brinco. Entendeu? Só que, cara, é muito tempo, é uma coisa assim que às vezes coloca lá longe 2 homens em pé e um rapaz, tá entendendo? Aí estavam achando que ele que era o pai da Vila Vitória. Entendendo? Mas como quiseram complicar um monte de homem como o pai da Vitória, tem um monte, cara. E cada um deles na mão da Zadina com o Zadino, que tá na mão até da Ardina, que tá com o peito do cara no meio das pernas. Aí diz que a mãe dele ia entrar com o processo contra mim porque o filho dela era de menor. Pois é, mas eu não fui na casa dela buscar o filho dela e assediar. Ele estava andando na rua junto com os outros de maior. Então se fizeram alguma coisa com as partes íntimas dele, e se fizeram alguma maldade com o Frank, se o Frank estava junto com outro homem lá, ou se era 2 homens e o Frank estava lá perto e ele,
Então se fizeram maldade com o Frank e fizeram alguma coisa cortando as partes íntimas dele, alguma coisa assim, e já com outro homem, então foi a Natasha lá, com que ele, se ele transou com a Natasha, ele já transou com a Zadina, com o Zadino todinho. Então é por isso assim, ó. É claro que eu engravidei da Vitória naquele meio do Grêmio. Não foi nem no São João Batista, foi no Grêmio. Aquela redondeza, aquele meio todinho do Grêmio ali, ó. Não foi nem aqui, foi aquela redondeza do Grêmio. Naquele pedaço lá que eu tô falando aquela parte lá antes de chegar no posto de gasolina, aquele meio, pra lá um pouco do trevo do rock, aquele meio, foi do Grêmio, foi essa redondeza aí que envolve o Grêmio que eu engravidei da Vitória. Aí quando por enganar, não sei quantos pais da Vitória, como se eu tivesse engravidado aqui nesse bairro, e aí foram focar nesse endereço, sem me dizer que falaram que era o pai da Vitória, e uma tantidinha, a Natasha com a Jussiane, depois de manter relação do tal do sexo oral com a Natasha e a Jussiane, que aí é como se transasse casadinho com o Zadinho, tudo pode matando eles e a família inteira. Vai ele roubando e matando e destruindo. Aí foram enganando o pai biológico da Vitória que eu engravidei, que talvez ele pensou se eu engravidei aqui nesse meio, ele não foi prestar atenção e usar a inteligência e descobrir o Grêmio lá, com a redondeza do Grêmio que eu engravidei, que no qual ele tava por ali, tá entendendo? Aí quem cresceu olho grande de cima pra querer direito é aquela que foi se escalar aí na academia. Ela e a Ivone casadina com o Zadino já foram enganando o pai da Vitória, já enganando o avô da Vitória, pra quando encontrasse eu com a Vitória, enganar a Vitória, que no qual tá. Eu não fico pobre, a minha filha, você e meu neto fica pobre. Mas o que fizeram, vão acabando com os pais biológicos, com os avós, bisavós, tataravós e família todinha da minha filha, do meu neto, que é a minha nação e minha geração, que é minha, né? Entendeu? A maldição maior da doença, da podridão, da carne podre, tudo que não presta como maldição e desgraça, o trico do dor maior do que a Ivone é aquela que foi ficar lá na academia. A Ivone já tem a péssima fama de ser a maldição e tudo que não presta, do olho grande, junto com a Natasha Zadina com o Zadino, pois é, mas aí incluindo aquela ali, ó, juntando já com a Jussiane e com a Ivone casadinho com o Zadino, cara, tava achando que o matar até Deus lá no céu, só usando o que tem no meio das pernas. Mateus não tem nada a ver com isso, com a minha filha, meu neto. Tem não, tem não. Tem não. Eu não sei quantos anos de idade eu tinha, mas parece que o cara tinha 16. Então a maldade que fizeram com ele não foi porque ele manteve relação comigo, foi porque quando eu fui pro lado e ele foi para outro, aí já tava lá a Natasha com quem a Natasha tava, já pra saber se ele tinha dado fim de mim, tá entendendo? Entendendo? Aí diz que a própria mãe dele também tá envolvida em ajudar a fazer a maldade com ele, eu acho. Que é da família dele. Entendeu? Olha, desde quando a Natasha começou o meu lugar, que ela se envolveu com a Jussiane, que já se envolveu, aquela que foi se escalar na academia, e a Ivone, a Zadina, com o Zadino, que se envolveu até a Zélia, a João, filha da Zélia, ó. Acabaram até com a Júlia, a filha adotiva do Elza Antônio Rocha, que é a filha da Ana Kelly, foram acabando mesmo, com humanas e humanos mesmo, O Frank foi preso, não foi nem por causa de arma. O primo dele foi preso, acho que não foi nem porque me engravidou, alguma coisa tipo assim, que era pra ser substituto, sei lá. Mas é porque o Frank e o primo dele viram
Estavam perto do que a... Eles estavam bem próximo de alguma coisa que a Natasha e a Jussiane, quem tava lá com a Natasha e a Jussiane fizeram, tá entendendo? Aí armaram pro Frank e o primo dele preso. Por onde eu andava, a Natasha, a Jussiane e aquela Aridina, depois ficar lá na academia, juntando as Adinas com os Adinas, já andavam tipo me perseguindo, ou me seguindo, me perseguindo, e por onde eu andava já iam matando, roubando e destruindo, vai complicando a minha vida, já complicando a vida da minha filha, do meu neto, até mesmo para mim não ser encontrada como uma prostituta, uma mulher importante da sala de um brega do meu avô João, da minha avó Maria, que é o brega lá da Espanha. É que eu não tô com cara de coitadinha não. Entendeu? Até o Fernando, pai da Maria Thaís, não que ele tivesse cometido coisas terríveis assim, é porque, ó, o Frank, o primo do Frank, o meu primo Frank, o primo dele e o Fernando, pai da Maria Thaís, que é minha neta, filha da Sara Jane, armaram para eles irem presos porque eles estavam próximos do que a Natasha, que a Jussiane, quem estava lá com a Natasha e a Jussiane fizeram, tá entendendo? E aí com certeza eu se livrar do Elvis Antônio Rocha, do Josué, ou do filho ou do JK, ou do Josué, ou do filho do José, tá entendendo? O negócio era se livrar de cafetinos e cafetinas, se livrar da Ju, da Júlia, do Eric, já de cafetinas e cafetinos que chamam, e família para não abrir a boca, porque se abrir a boca para falar o que sabiam, até o pai do Benjamin, com o pai meu, se abrisse a boca para falar o que sabia com as cafetinas, cafetina e família, acabava com o plano e a alegria da Ivone e da Natasha e das Adinas com os Adinos que estão envolvidas. Só que quando os humanos que procuraram as autoridades, que viram que o negócio ia pegar e alguns cafetinos, ficou somente o cara como o cafetino como refém, e agora as cafetinas na mão das Adinas com os Adinos. Da Aridina, que é a Aridina, que não é tia da gente. Aquela desgraça só tem o cu, cara. Não tem... As pessoas estavam falando, tu é doido, porra, aquela Aridina lá, aquela lixeira, aquela bicheira, aquela sujeira lá, ó. Só tem cu também, não tem um centavo de crédito, não tem um centavo de crédito no bolso com a Jussiane, a Ivone, a Zadina, com os Zadina. Vocês estão loucos de me fazer acordo com vocês. Eu tô vendo pra me tirar daqui, ajudar da fim da minha filha, do meu neto, ou meu filho pra cadeia e matarem meu neto, porra nenhuma. Nem as polícias militares, civil federal, as minhas nações, a minha geração, nunca que vão fazer esse tipo de acordo. Casardino, com os Adina que tá com o peito do cara, das pernas, envolvendo o pai do Benjamin, o pai meu e as cafetinas, os cafetinos e família. Vocês são loucos, é? Tem acordo não, cara. Tem acordo lá com a Ivone, a falsa chefa lá dos demônios, com a Natasha, as Adinas, com os Adinas, nem com o pai do Benjamin, nem com o pai meu, muito menos com vocês, as cafetinas, os cafetinos e família. Pra me tirar daqui e matar minha filha, meus netos? Tá doido, é? Quando se trata da minha terceira geração, o meu reino, a ajuda é minha e já da minha filha, do meu filho e do meu neto, pra sangue que é do mesmo sangue, tá entendendo? Porque a pobre não é eu não.